Vamos dar, né, continuidade aqui à parte 2 de Gênesis 19, né? Aí na parte um a gente leu do versículo 1 ao versículo 23. Agora vamos ler do versículo 24 ao versículo 38, né? A gente está falando sobre Ló. Aqui é a parte 2, tá bom? De Gênesis 19. Diz assim, você que não viu a parte um, né? Tá aí no canal, né? Você pode acessar aí a parte um e tá aí, né? Ouvindo, né? A parte um. Foi muito edificante. Quando a parte em que os anjos visitam Ló, Ló recebe eles, né? E o Senhor tem misericórdia de Ló. Aí diz assim, ó, então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar aonde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas duas filhas, porque temia habitar em Zoar e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: Nosso pai já é velho e não há homem que na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então entra tu. Deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E vieram e deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Naquela época, né, as pessoas tinham que multiplicar, né, tinham que gerar filhos, né? E aqui a gente vê que elas embebedam Ló e deitam com ele, né? Porque queriam que a descendência de Ló não acabasse, porque como ele foi, né, se escondeu numa caverna, não tinha homem, né, para deitar com elas, para ali elas gerarem filhos. Então elas embebedaram o pai delas, né, se deitaram com eles e tiveram filhos dele, né? Só que o ponto, isso aqui é porque naquela época assim eles faziam, mas hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia não existe isso de pai deitar com filho e filho com pai. Isso aí foi lá no Antigo Testamento, a gente está lendo aqui o Antigo Testamento, foi antes de Jesus vir, né? Vou ler aqui, porque o ponto-chave aqui é sobre a mulher de Ló, né? Quando ela olha para trás, ela não quer perder as coisas do mundo, né? E o Senhor deu aqueles anjos dão uma ordem, vai, mas não olha para trás, e ela olhou, né? Aí eu vou ler aqui uma pequena explicação que está aqui na Bíblia. Diz assim: ao olhar para trás, a mulher de Ló demonstrava que não renunciara seu lar, suas posses, alguns de seus filhos e amigos, bem como os prazeres que a decaída Sodoma lhe oferecia. Seu coração seduzido e endurecido pela convivência com o pecado tem sido uma costuma advertência para aqueles que professam estar convertidos, mas relutam em renunciar ao mundo, permitindo que seu coração ainda esteja apegado a ele.
É bom não nos esquecermos da advertência de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, pois pode acontecer também convosco o que aconteceu com ela, caso ainda estejamos apegados ao mundo. Deus não pode nos salvar contra a nossa vontade. Por isso, a sorte da mulher de Ló deve nos servir de exemplo, para que não tratemos leviamente as providências do céu, para que não tratemos leviamente as providências do céu para a nossa salvação, né? Aqui a gente não pode olhar, né, para o mundo. Não tem como servir a Deus e ao diabo. Ou a gente serve a Deus ou serve o diabo, né? Não tem como ser crente Raimundo, tá com um pé na igreja e um pé no mundo, né? O Senhor falou, olha para a mulher de Ló, cuidado para vocês não ficar igual ela. Tá na igreja, mas está olhando as coisas do mundo. Tá na igreja, mas está praticando as coisas do mundo. As coisas do mundo é contra a vontade do Senhor. As coisas da carne é contra a vontade, as coisas do Espírito. A carne e o Espírito, elas não batem, porque a carne puxa para o pecado, a carne puxa para a morte eterna, a carne puxa para o mundo, a carne puxa para Satanás, mas o Espírito puxa para a salvação, o Espírito puxa para a santidade, para a vida no altar, vida com Deus, vida eterna, salvação. Então, não tem como misturar as coisas de Deus e as coisas do diabo. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer igual a mulher de Ló. Tá indo para Cristo, mas olhando para trás, carregando bagagens que já era para a gente ter tirado da nossa vida. Né? Então, aquelas bagagens que você carregava quando você está no mundo, você não pode continuar carregando. Você tem que abandonar essas bagagens, o velho eu. Né? A gente tem que abandonar muitas coisas que a gente fazia quando estava no mundo. Na presença do Senhor, não pode fazer mais. Né? Porque se a gente ficar olhando para trás, a gente vai perecer, a gente vai cair. Aí diz assim aqui também, ó. Ao olhar para trás, a mulher de Ló demonstrava estar firmemente apegada aos bens materiais e aos prazeres que o pecado lhe oferecia. Ela representa aqueles homens e mulheres que, embora tenham se proposto a abandonar o mundo, ainda têm o coração nele. Os anjos forçavam a abandonar Sodoma, mas sua vontade era permanecer ali. Ela preferiu morrer a deixar a cidade, assim como muitos fazem hoje, preferindo se perder a deixar o mundo. Pare e ore para que você vença as tentações, a tentação de olhar para o mundo e para que você encontre paz em olhar para Jesus Cristo, o autor e consumidor da nossa fé. Então, né, nós não devemos olhar para o mundo, nós não devemos olhar para o pecado, né? A gente não deve nos apegar a essas coisas, porque se nós nos apegarmos a essas coisas, nós vamos perder a salvação. Né? Nós temos que nos apegar em Jesus, que é o autor e consumidor da nossa fé. Né? Temos que estar apegado em Cristo, desapegado às coisas do mundo de uma vez por toda, porque as coisas do mundo nos faz perecer. Né? A gente perece quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a nossa carne, porque a nossa carne é contra o Espírito. Né? Então, que nós não façamos como a mulher de Ló, que nós venhamos olhar para o nosso alvo, que é Cristo, que nós não venhamos ficar apegados às velhas coisas, às bagagens antigas, né? A coisas pequenas, a mínimos detalhes, porque esses mínimos detalhes que às vezes o seu coração está preso, uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão, isso aí pode te levar à morte eterna, pode te levar, né, a caminhos de morte. Então, conserte a sua vida, conserte a sua vereda. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Termina aqui, né, a parte 2 de Gênesis 19 e amanhã tem mais em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Amanhã a gente vai falar Abraão e Abimeleque. Em nome de Jesus, que essa palavra ela possa fazer morada em seu coração. Né? Que essa palavra ela venha penetrar no seu coração e possa trazer mudança, ela possa gerar vida em você, ela possa gerar mudança. O Senhor, ele não te força a fazer nada. Né? Aqui a palavra do Senhor fala que os anjos estavam, né, puxando, forçando ela a abandonar a Sodoma. O que, que é isso? É quando os anjos pegam na mão dela, ele puxa ela e Ló. Mas mesmo assim, chega lá na frente, ela olha para trás, olha quão grande foi a misericórdia do Senhor. Né? Mas o Senhor hoje ele não te força a fazer nada. Né? Aquela vez ele teve compaixão daquela mulher, daquela família e puxou eles para fora porque eles estavam demorando. Mas o Senhor não te obriga a fazer nada. Né? A salvação você só vai ganhar se você querer. É só se você quiser, amém? Então queira o Senhor, queira ter uma vida no altar, amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.
Vejam a parte 1, hein?